Bom, e o primeiro relato, a primeira história começa assim. Muitas pessoas não acreditam no paranormal. Eu próprio costumava ser cético. Até que eu me mudei para a casa onde eu moro hoje, onde as coisas começaram a acontecer apenas alguns anos depois que eu me divorciei, tá? Beleza. Então ele mudou, pelo que ele conta aqui, ele morava com os dois filhos, ou mora ainda. E aí começa assim. Minha filha, que tinha cerca de 6 anos na época, foi visitar os avós no fim de semana. E aí, ele acordou de madrugada, era mais ou menos 3 da manhã, e ele acordou e pensou: legal, vou no banheiro e vou passar na cozinha para dar aquela soltada básica na geladeira. E aí, beleza, levantou. Porém, na hora que ele estava passando na frente do quarto da filha, ele olhou assim para dentro. Quando ele olhou, ele conta que a menina ela tinha uns 6 aninhos e ela tinha tipo uma penteadeirinha com um espelho. Ele fala que é uma penteadeira do Play School. Não sei o que é Play School. Você sabe o que é Play School? Alguém Era sabe? um. Vou ficar Se quieta porque eu não tenho certeza. desenho, se marca, enfim. Era uma penteadeirinha com tipo uma banquetinha assim para ela sentar e o espelho. Na hora que ele passa para ir assim, ele vê uma jovem, uma garota, ele não fala qual a idade, mas ele diz que vê uma jovem, tipo, sentada na prateleira, assim. Aí ele olha e coloca assim. A parte assustadora era que o quarto estava vazio. Então, se você olhava pro banquinho, não tinha ninguém ali. Mas ela aparecia no espelho como se fosse um reflexo de ninguém. Não é que ela estava sentada, ela aparecia no espelho. Desesperador. Exatamente. Não é nada legal. E aí ele coloca: eu tinha 26 anos na época e não tenho vergonha de admitir que levei minha bunda feliz de volta para minha cama e tentei esquecer o que eu tinha visto. Aí ele vai pra cama e fica lá pensando: não, mas se tivesse alguém no quarto, eu teria visto, por causa do ângulo e não sei o que. Fica lá pensando aquelas coisas: será que tinha alguém? E eu vi o reflexo e me apavorei. Mas não tinha como. Ele falou que da forma como foi, ele tinha que ter visto ela sentada ali, entendeu? Aí beleza, passou. Alguns meses depois, novamente, a filha dela foi para casa dos avós de novo, porque você lembra, né? Ele disse que ele divorciou e ficou com os filhos. E aí essa menina foi para casa dos avós, mais uma vez. E aí foi mais ou menos no mesmo horário também, só que ele tinha dormido na poltrona, assistindo TV, tipo na sala, não foi pro quarto, assim, era de madrugada. E aí ele coloca: aparentemente havia algo nessa hora da noite que o espírito devia gostar. Bom, ele foi acordado. E isso é muito assustador. Ele foi acordado ouvindo uma voz que parecia ser de uma jovem garota novamente, chamando papai, lentamente e calmamente. Então o homem acorda de madrugada na poltrona, ouvindo: papai, papai. Eu saía correndo. E aí ele acordou e ele pensou: eita porra, o que tá acontecendo? E aí, como ele estava na sala e não no quarto, ele olhou assim, tinha uma varanda do lado de fora. E ele olhou ali na varanda e ele conseguia ver como se fosse uma luz esquisita que normalmente não tinha ali. Não tinha nenhuma lâmpada, nada disso. E ele via a luz ali do lado de fora e a menininha falando: papai. E aí ele ficou lá quietinho, fingindo que estava morto, né? Fingindo de morto. E depois de um tempo, a voz parou e quando a voz parou, o brilho desapareceu. A luzinha sumiu. Beleza. E aí ele fala que foi passando os anos, outras coisinhas pequenas aconteceram e tal. E tem algumas coisas menores e algumas coisas, né, que foram mais extravagantes, assim. E aí ele conta que teve um dia que ele deu muita risada, que foi muito engraçado, porque ele tinha um amigo que nunca acreditava nele. Ninguém acreditava nele. Todo mundo que ele falava que tinha uma fantasma de uma menina na casa dele, ninguém acreditava. E aí tinha um amigo que ele já tinha falado para esse amigo que a casa era assombrada e esse amigo não acreditava. E aí ele veio na casa do cara um dia ajudar ele a passar uns fios que ele queria ligar um som surround. Deve ser, eu não sei se é tipo home theater, essas coisas assim, é que eu não entendo muito. E aí beleza, tinha que subir no sótão e ele subiu. Todo feliz, né? Pegou os fios lá e subiu. Quando ele chega lá, que ele olha, ele dá de cara com uma menina sentada nas vigas. Eu, obviamente, não sei como era esse sótão, mas eu acredito que seja aquela viga do telhado, assim. Imagina você chegar e ter uma menina sentada na viga do telhado. Aí ele fala que o cara, óbvio, se assustou,
saiu correndo, tropeçando e tropeça em fio, tropeça em tudo que tinha ali no sótão, derrubou um monte de coisa, saiu feito um desembestado. E ele gritava, ai, que inferno, não, não, não. E ó, vazou, saiu correndo. Não deu nem tempo dele, tipo, ele foi Sim. embora pela porta da frente. Foi embora. E aí ele fala que ele ria muito, porque, tipo, né, na cabeça dele era assim, tá vendo? Eu falei, vocês não acreditaram em mim, entendeu? E ele disse que ria muito, porque o cara saiu todo atrapalhado, tropeçando, com medo, gritando, assim. E ele só olhando o cara indo embora. Enfim. Aí, como se não bastasse, ele coloca: outro distúrbio aconteceu no último ano. Enquanto meu filho estava lá, num momento íntimo, tomando banho, de boinhas, numa tarde, no meio do dia, assim, nada demais, do nada, essa fantasma começa a jogar rolos de papel higiênico por cima. É a Murta que geme. Murta que geme, exatamente. Jogando rolos assim por cima da cortina. E aí o moleque tá lá tomando banho e ele começa: credo, pai, o que você tá fazendo? E não sei o que, começa a gritar, porque ele acha que é o pai. E aí o pai escuta: o que esse moleque tá falando? Corre lá. Quando ele chega lá, imagina, papel higiênico molhado, você imagina a nhaca que ficou aquilo. Aí o pai chega, o moleque tá todo molhado, tá cheio de papel higiênico lá espalhado, bateu na cara, bateu na cabeça, aquele negócio todo. E aí, na hora que o menino vê o pai entrando pela porta do banheiro, que ele vê que não é, ele toma aquele banho longuíssimo de 2 segundos e sai do chuveiro e vai embora também, né? Com medo. Ela tá mandando todo mundo embora, você percebeu, né? E ela fica trolando, né? Ela Sim. fica trolando as pessoas, é muito engraçado. É a Murta que geme. É a Murta que geme. Bom, aí, como se não bastasse tudo isso, fora as outras coisas pequenas que ele disse que acontecia, de coisa que sai do lugar, essas coisas assim. Também no mesmo ano que aconteceu esse negócio com o menino, ele fala que eles estavam tudo ali na sala de estar, ele, o filho e a namorada. Não sei onde a filha estava dessa vez, ele não comentou. Mas eles estavam ali sentados no sofá. Era uma sala de estar, talvez estivessem vendo TV ou qualquer coisa assim. E aí surgiu a conversa da Casa Assombrada. Sabe aqueles papos que surge assim? Só que assim, ele fala que essa namorada também não acreditava nele, ninguém acreditava nele. Porque eu acho que ele vinha com essas histórias e o povo não levava a sério, né? Ainda mais esse tipo de coisa, jogar papel higiênico na sua cabeça. Quando você tá tomando banho não é muito normal, né? E aí, beleza. E aí ele fala que eles estavam sentadinhos ali, conversando, e aí surgiu o assunto. E que essa namorada não acreditava, ela era super cética, e ela falava: olha, eu não sei o que acontece na sua casa, não sei o que te dizer, mas assim, fantasma não é, né? Não sei se vocês que estão precisando de um remedinho, mas não é fantasma. E aí, beleza, eles estão conversando. E a mochila do filho dele tá no chão perto dela. E na hora que ela começa a falar que não é fantasma, a mochila começa a abrir sozinha. A mochila tá meio esmagada assim, ela começa a estufar e abrir. E eles ficam tudo olhando assim, e não contente, a mochila fecha. Eu falo que quando você diz que não acredita, o fantasma vai lá e faz alguma coisa pra te mostrar que ele tá ali. Não pode falar que não acredita. Só ignora, entendeu? Não comenta nada, não fala nada, finge de morto, finge demência, mas... Bom, aí ele diz que ela ficou com os olhos esbugalhados, assim, aí o queixo dela foi caindo assim. Ela vendo aquela mochila. E aí ele falou: bom, agora você acredita em mim? E ficou rindo da cara dela, né? Porque, de novo, ele fala, as pessoas não acreditam, eles vão lá na casa dele e coisas acontecem. E aí ele fala que depois disso ela passou a acreditar, que ela era super cética, só que depois disso, né? Bom, aí ele fala que com esses distúrbios todos, ele ficou curioso para saber o que tinha na casa dele e que há pouco tempo ele contratou um grupo de paranormais para ir lá, mas assim, até o presente momento, até o final desse relato, essa galera não tinha ido lá ainda, então ele ainda não sabe quais são as cenas dos próximos capítulos. Se a gente descobrir, a gente traz de novo aqui pro canal.